Olá, pessoal, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Estamos dando continuidade ao ciclo de webinários O Futuro da Economia Ecológica. Hoje é o nosso terceiro encontro e gostaria mais uma vez de agradecer todo o público e a nossa convidada, que será devidamente apresentada em seguida. A conjugação de várias crises socioambientais do século XXI, a chegada do antropoceno e a Covid-19 exigem que novas formas de ação sejam urgentemente adotadas como forma de impedir o colapso das condições de vida das espécies humana e não humanas do planeta Terra. Uma visão de mundo econômico ecológica se apresenta como uma referência teórica e prática para guiar a humanidade no esforço coletivo de repensar as relações entre economia, sociedade e natureza. Neste contexto, a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica apresenta o ciclo de webinários O Futuro da Economia Ecológica, como forma de contribuir para o debate sobre um mundo pós-pandêmico mais sustentável e justo. O ciclo está sendo realizado entre os meses de março e outubro de 2021, em formato online. Nos webinários, são discutidos e debatidos temas diversos e importantes, como preparação para o 10º Encontro Nacional de Economia Ecológica, que será realizado entre os dias 9 e 12 de novembro de 2021, em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia. Gostaria ainda de convidar a todos que não são sócios da EcoEco, que considerem a possibilidade de se associarem à nossa sociedade. Peço ainda que todos se inscrevam em nosso canal e ativem os lembretes para os próximos encontros. Dando então continuidade, hoje temos a satisfação de ter como palestrante a professora Beatriz Macchione Sais, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, para conduzir este debate sobre pluralismo metodológico e economia ecológica. A professora Beatriz é professora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, com período de estágio doutoral na Universidade Autônoma de Barcelona. Foi pesquisadora no programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, como bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. É pesquisadora nas áreas de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Economia Ecológica, Economia Política e Economia Brasileira, atuando principalmente nos temas de produção e comércio internacional de commodities, mineração de ferro e metabolismo social. Beatriz, eu te agradeço muitíssimo pela oportunidade de ouvi-la sobre esse tema do pluralismo metodológico e economia ecológica. Eu sei que você já tem contribuições importantes nesse debate, e dizer que esse nosso seminário, ele se encaixa muito bem com o anterior, porque nós terminamos a pergunta, nós terminamos o seminário com a seguinte pergunta: o que nós somos economistas ecológicos? O que nós fazemos? Eu acho que essa discussão de pluralismo, ela nos fornece um bom balizador para nós respondermos a essa pergunta. Muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, obrigado também para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Boa tarde, obrigada, Daniel. Primeiro, eu agradecer ao Daniel e à EcoEco pelo convite e também enfatizar a importância desse ciclo de seminários, né, que até agora tem sido, acho que, debates importantes, né, que a gente tem discutido, e tivemos 2 seminários já com grandes economistas ecológicos, né, aqui o Daniel me colocou numa fria aqui de tentar manter o debate já iniciado, né? Então, agradeço também pelo desafio. E ainda discutir um tema que eu considero um tema relativamente complicado, né? E embora já tenha trabalhado nessa área, ainda acho que é um desafio, né? Então, é uma satisfação poder conversar sobre esse tema com vocês, que de fato é um tema controverso e sem definição, né? E por isso mesmo muito interessante. Aqui realmente eu quero continuar, né, um pouco nessa ideia de, bom, a gente está nesse ciclo de webinários, então vou tentar um pouco dialogar mesmo, sim, com as apresentações anteriores, né, e tentar pensar realmente, né, o que é economia ecológica, o que somos nós, em particular uma questão, né, que, bom, essa questão esteve presente no último webinário,
mas também eu queria retomar questões que tiveram presentes no primeiro também, com o Marco discutindo um pouco de pluralismo e questões bastante polêmicas, né, sobre o pluralismo metodológico na economia ecológica. Em particular, a nossa relação com a economia neoclássica, se pluralismo metodológico é ecletismo, se vale qualquer coisa, se a gente tem que definir o campo. Esse conjunto de questões que são bastante arriscadas, enfim, difíceis de discutir, né, eu vou aqui tentar me arriscar a falar sobre elas e realmente me arriscar a discutir questões que eu considero bastante complicadas, né, e que envolvem tentar definir o pluralismo metodológico, tentar definir a economia ecológica, e, enfim, eu acho que eu vou conseguir aqui apenas iniciar esse debate e provocar a discussão, né? Selecionei algumas questões que eu acho que são, talvez, nesse debate, questões muito controversas, que não há consenso e que devem ser discutidas, né? Enfim, acho que vale a pena explorar o significado dessas questões, ao menos, e é isso que eu vou tentar fazer aqui, né? Então, sobre o pluralismo metodológico e essa ideia de que ele, de fato, né, alimenta uma certa ideia de diversidade, né, da presença de perspectivas metodológicas, mas também teóricas diferentes, né, que convivam juntos, e aí eu acho que a gente cai numa questão importante que tem resultado em debates importantes, que é se a economia ecológica deveria rejeitar, por exemplo, contribuições neoclássicas. Contribuições neoclássicas aqui, porque, de uma certa forma, a economia ecológica surge já, e aí, bom, aqui eu não vou fazer essa discussão, espero que vocês tenham assistido o Clóvis e o Marco falando no primeiro webinário, falando de economia ecológica e das contribuições do Georgescu e das críticas às premissas neoclássicas, coisas do tipo. E, enfim, nesse contexto do pluralismo, a gente deve conviver como, de que forma, com contribuições neoclássicas, por exemplo. Acho que é uma questão bastante difícil, né, que merece uma atenção, né? Então, já vou começar pelas partes mais complicadas. Depois, uma questão que decorre dessa, se faz sentido hoje ainda a gente perder tempo criticando a economia neoclássica. E aí eu vou tentar aqui responder a certas críticas, mesmo de economistas dessa tradição, que sugerem que nós, às vezes, né, e aqui nós, eu digo, economistas heterodoxos, de uma forma geral, ou economistas ecológicos, se quiser, a gente critica uma caricatura do que é a economia neoclássica, ou do que economistas de uma tradição neoclássica fazem, né, baseado ainda, enfim, contribuições do final do século XIX, começo do século XX, e se hoje, como que a gente deve encarar essas questões hoje, né, as contribuições neoclássicas hoje, ou o que se chama de mainstream. Então, aqui a ideia também é conversar um pouco sobre isso, e nessas duas primeiras questões, né, vamos discutir um pouco um novo artigo da Ecological Economics que me propuseram debater aqui, então eu vou trazer argumentos desses artigos, também tentar contextualizá-los em função dessas questões. E aí, por fim, eu vou tentar falar um pouquinho da situação no Brasil, né? Enfim, e aí, ainda aqui, né, eu sei que na economia ecológica não há só pessoas da economia, de departamentos de economia. Aqui, eu acho que pela minha própria experiência, eu vou falar mais da economia, mesmo dos departamentos de economia, e do pluralismo metodológico, que talvez exista, enfim, a gente tem que discutir que pluralismo é esse, né, mas aqui os nossos departamentos são diferentes de departamentos dos Estados Unidos, de economia, e pensar a economia ecológica nesses departamentos, enfim, tentar um pouco contextualizar essas questões todas, né, então, muita coisa para falar, eu vou tentar ir caminhando, eventualmente, se não sobrar muito tempo para a discussão do Brasil, eu deixo para a gente conversar durante as questões sobre essa última questão. Bom, apenas assim, rapidamente, contextualizando para quem não conhece muito esse debate da economia ecológica, né, ele surge, ou enfim, a primeira contribuição relevante para pensar o
pluralismo metodológico surge já desde o comecinho da economia ecológica, na primeira edição da Ecological Economics, de 89, o Norgard escreve esse artigo, né, The Case for Methodological Pluralism, em que ele argumenta que, bom, vejam, né, realmente a economia ecológica estava começando a se formar, era muito começo, e havia todo um desafio, né, tanto um desafio de juntar perspectivas teóricas de áreas muito diversas, né, da ecologia e da economia, pesquisadores que vinham, né, de uma formação muito diferente, e além disso tudo, entender o funcionamento do que a gente pode chamar de sistemas complexos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que são sistemas complexos. Mas, em termos gerais, né, a relação entre sistemas muito diferentes, né, que funcionam de formas muito, muito diferentes, que é a economia e a ecologia. E eles interagindo junto, necessariamente, a gente precisaria de, se não uma nova abordagem, várias abordagens para olhar os diferentes aspectos desses sistemas. Né? Então, aqui, né, tanto havia esse argumento, que eu acho que é um argumento que vai se manter no debate, né, de que quando a gente está falando de sistemas complexos, a gente não consegue, né, escolher um método melhor para conseguir analisá-los, né? A gente precisa necessariamente de olhares diversos, uma diversidade de métodos para estudar esses sistemas complexos, como também a ideia de que, veja, estamos trabalhando num campo, informação, que é muito novo e que, naturalmente, né, a gente não sabe exatamente o que é, né, e vamos assistir a formação desse campo ao longo do tempo. Então, a gente não pode, a priori, escolher um conjunto de métodos ou de abordagens ou excluir um conjunto de métodos e abordagens que pareçam não adequados para tratar dos problemas que a gente tem por objetivo tratar. Problemas esses que o Daniel já deixou muito claro na apresentação, né, de forma geral, todos esses problemas socioambientais que tendem a se tornar cada vez mais urgentes, né, e que esse é o nosso objeto. Né, enquanto economistas e ecólogos que estão estudando um objeto como esse, a gente precisa necessariamente ter essa diversidade de abordagens, né? Os argumentos iniciais iam nesse sentido mesmo, e a história vai se desenrolando, né? E de fato, surgem controvérsias e críticas a essa perspectiva de um pluralismo muito aberto. Né? Vejam, em geral, não é uma crítica à ideia do pluralismo em si. O pluralismo metodológico é, de forma geral, vista entre economistas ecológicos como algo, né, é visto como algo muito positivo para esse campo. Né? Então, é raro ter algum debate que vá falar, não devemos, né, estar abertos ao pluralismo, coisa do tipo. As controvérsias surgem mais porque, ao longo do tempo, e mesmo, enfim, entre economistas ecológicos ou na Ecological Economics, começam a ter contribuições diversas, de fato, como era de se esperar, né? E muitas dessas contribuições, né, vindas enfim, muitas não, mas algumas das contribuições já a princípio, né, que talvez estavam mais ligados a uma tradição neoclássica do que, de fato, fundamentadas nos princípios da economia ecológica, na visão biofísica dos processos econômicos, ou levando em conta as críticas que Georgescu Hagen fazia a possibilidade de substituição, né, dos fatores de produção que está presente na economia neoclássica, coisas do tipo, né, que começaram a se tornar, né, contribuições, então, mais neoclássicas, que começaram a aparecer de forma mais importante na economia ecológica. Então, alguns autores, né, eu cito eles aí embaixo, no final eu apresento a referência completa, mas aqui são algumas dessas contribuições. Perdão, que eu acho que deu um probleminha aqui no meu plug. Só um segundo.
achando. Pronto, acho que agora vai ficar. Está com falha no contato, desculpa. Bom, voltando, né, esses autores em particular e alguns outros vão falar, vejam, né, essa ideia de pluralismo metodológico, sem nenhum critério, né, pode levar a economia ecológica a uma grave indefinição, né, ou mesmo uma irrelevância. Né, um campo que está aberto a qualquer coisa e não se define, e não tem princípios, e não tem um conjunto de abordagens, né, que são consideradas mais importantes, poderia se tornar um campo irrelevante, né, simplesmente, enfim, qualquer coisa que relacione meio ambiente, economia, né, possa ser incluído, mas sem ter uma discussão sobre os fundamentos desses trabalhos, né. Então, era essa um pouco essa preocupação, né, então, tanto com a indefinição do campo ou como a formação de uma identidade muito fraca para a economia ecológica, fragmentada, né, que tornasse o campo também relevante para influenciar a formulação de políticas públicas. Né. E, por fim, né, se de fato, né, esses autores argumentavam, e argumentam ainda, né, se de fato a gente começa a aceitar na economia ecológica, né, de uma forma ampla, trabalhos de abordagem já consolidadas, né, na economia, né, do mainstream econômico, será que a gente não vai acabar enfraquecendo abordagens alternativas, que seriam mais críticas e que, de fato, seguiriam essa tradição mais alinhada ao surgimento da economia ecológica, aos fundamentos da economia ecológica? Era esse o conjunto de críticas, então, que surge a princípio, né, e que fazem com que alguns dos autores argumentem em favor de um pluralismo metodológico um pouco diferente. Né? Então, não um pluralismo metodológico onde vale tudo, ou qualquer coisa, qualquer tipo de método e qualquer tipo de abordagem, mas um pluralismo metodológico que seja um pluralismo metodológico pensado. Né? E aí, aqui, né, há uma influência de alguns trabalhos, mesmo da metodologia da economia, que pensam, por exemplo, então, economistas heterodoxos, que pensam em um pluralismo metodológico crítico estruturado. Um dos autores que vai defender essa visão em favor de um pluralismo crítico estruturado é justamente o Clive Specht, né, e a gente já teve um texto dele discutido pelo Marco no primeiro webinário, né, então acho que vocês, mais ou menos, quem assistiu o webinário, sentiu mais ou menos qual que é a visão desse autor, né, quem não assistiu, recomendo, mas, de fato, né, havia essa preocupação, então, em pensar, né, o que é esse pluralismo, né, o que vale, o que não vale, né, não podemos ter um ecletismo total, uma abertura total, algo do tipo, né, então, vejam, e aí, né, aqui, antes, né, de voltar para a economia ecológica, para o texto de hoje, vamos resgatar um pouquinho, né, esses trabalhos da metodologia da economia, que eu acho que eles ajudam muito a entender o debate da economia ecológica também. Bom, acho que uma crítica importante desse conjunto de autores que eu cito aí embaixo na apresentação, né, autores da metodologia da economia, quando eles vão discutir, né, a metodologia da economia, eles apontam uma série de problemas, né, digamos, na prática mesmo dos economistas. Embora muitos economistas tenham uma formação, enfim, métodos e uma forma de pensar a formação do conhecimento, seus métodos, com uma inspiração popperiana, né? Ou seja, né, o conjunto de regras que Popper define, né, para resolver, digamos, o problema da indução na ciência. Né? Então, aquele conjunto de regras que é preciso ter uma hipótese, né? A gente não consegue dizer se essa hipótese é verdadeira, né? Essa hipótese a gente pode falseá-la, enfim, né? Se a gente não consegue falseá-la, ela continua sendo corroborada, né? E aí essa teoria, ela continua válida, né? Mas a gente precisaria, então, seguir esse conjunto de regras que, a princípio, é incorporada pelos físicos, né? Os economistas
nessa ambição, né, de parecer mais como outras ciências, passam a incorporar esses preceitos metodológicos, né, na economia, porém, é necessariamente difícil incorporá-los de forma perfeita, né? Então, primeiro, né, e aí, bom, estamos falando de economia, né, e economia ecológica mais ainda, né, a gente já está falando de uma ciência social aplicada, onde necessariamente a história, né, enfim, a incerteza sobre a trajetória, né, das economias e eventos diversos que podem afetar essa trajetória, e é muito difícil que qualquer teoria que seja mais heterodoxa, mais ortodoxa, muito difícil qualquer teoria que seja sobreviva muito tempo à observação empírica, né? Então, e de fato, com frequência, os ortodoxos vão falar, não, a teoria keynesiana se mostrou equivocada em tal período histórico. A gente não consegue controlar, né, as evidências empíricas como a gente poderia fazer num laboratório e ter todas as condições certinhas e sempre iguais, né? A economia é muito mais complicada que isso. Então, por exemplo, na crise de 2008, quantas teorias não poderiam ter sido comprometidas por não foram capazes de prever, digamos, a crise de 2008, ou então incapazes mesmo de prever os problemas ambientais, a catástrofe ambiental que podemos, né, que a próprio crescimento econômico pode nos levar. Então, né, não há como seguir de forma fiel esse conjunto de regras de Popper, e esses economistas vão até falar, né, a McCloskey fala muito disso, ela vai inclusive falar, vejam, e é mesmo bom que não se siga, porque não faz sentido seguir essas práticas que não se aplicam, né, para estudar economia, a situação é muito difícil, né, muito diferente. A gente precisa necessariamente pensar a metodologia da economia de uma forma diferente de outras ciências. E aqui, né, a questão é que, nesse sentido, não teria como escolher uma teoria melhor que a outra, como escolher os métodos melhores, né? É difícil ou impossível, né, selecionar um conjunto de critérios absoluto que digam qual teoria é melhor, qual método é melhor. Nesse sentido, o pluralismo metodológico, né, seria a forma de resolver, digamos, esse problema, e de conviver. Então, nós economistas teríamos que conviver de alguma forma com essas perspectivas distintas. Vamos voltar, então, a pensar nessa questão que eu acho que é uma questão complicada, que eu me arrisquei aqui a discutir, se a gente deve rejeitar as contribuições neoclássicas, né? É possível, então, dado isso, né, dada essa defesa do pluralismo metodológico, é possível que uma posição plural leve à rejeição da economia neoclássica, como gostariam alguns economistas ecológicos, né, que já de princípio, digamos, né, e mesmo na formação da economia ecológica, dizem que muitas das premissas neoclássicas são totalmente incompatíveis com essa visão biofísica da economia ecológica que está presente desde Georgescu Roegen. Bom, a resposta, a partir dessas contribuições, né, que de alguma forma também estão presentes, por exemplo, nos trabalhos de Clive Specht, né, embora não exatamente dessa forma, né, que eu estou tentando simplificar um pouco o debate, enfim, aí temos algumas posições possíveis, né, umas mais controversas, outras menos. O Caldwell, ele vai falar que o pluralismo metodológico, ele deveria ser um pluralismo metodológico crítico. A gente não, como sugere o Norgard na 89, a gente não exclui a priori nenhuma abordagem, nenhum método, mas pela crítica, pelo debate aberto crítico, isso sim pode ser feito. Então, se eventualmente há premissas, abordagens e métodos que se mostram inadequados, né, esses métodos eles vão acabar sendo excluídos nesse processo de discussão entre os pares e algo do tipo, né? Ou então há uma posição mais radical, que é de Sheila Dow, de que a priori, né, a economia neoclássica não faria parte desse pluralismo metodológico, porque ela é necessariamente compatível apenas com o monismo metodológico, né?
Aqui, essa realmente é uma posição mais radical, mais controversa, mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho, porque seria um fundamento, né, e isso vai estar presente no artigo em seguida, um fundamento ontológico, epistemológico, para a gente tentar discutir pluralismo metodológico. Aqui tudo eu estou um pouco, né, eu sou mais curiosa do que muito especialista, porque aqui a gente começa a entrar um pouco na filosofia da ciência, e eu me arrisco a falar alguma bobagem. Como eu sei que a gente tem uma audiência qualificada, né, conto com os comentários caso algo me escape aqui, né. Mas qual que é a ideia que está presente aqui na contribuição de Sheila Down? A gente pode pensar na construção do conhecimento e nos métodos, enfim, no pluralismo metodológico, a partir de níveis diferentes, né? E o primeiro nível é o que a gente chama da ontologia, que a gente pode simplificadamente, né, e sem uma discussão muito aprofundada, falar que é a visão da realidade, né, como a gente descreve essa realidade. E se a gente for pensar na economia neoclássica, desde a sua formação e por preocupações analítica e mesmo com intenção de avançar o formalismo na matemática, né, essa realidade ela é descrita como um sistema fechado. Né? Há uma série de axiomas, né, tudo isso tendo por base todos aqueles pressupostos comportamentais que a gente aprende muito bem em micro. Então, o individualismo metodológico, esses indivíduos eles são racionais, eles maximizam sua utilidade, né, ou se forem empresa, seu lucro, e eles funcionam de forma tão previsíveis que a partir da interação entre eles, né, então, eles interagem no mercado, né, você consegue prever os resultados dessa interação, você consegue identificar o que seriam leis, né, que expliquem a economia, portanto. E então, no nível epistemológico, que é do nível da teoria do conhecimento, né, de como a gente conhece essa realidade, é possível, sim, a gente encontrar essas leis universais que explicam esses fatos objetivos. Nesse sentido, então, aqui, tendo por base, né, aí sim, enfim, não é o que todos os economistas de uma tradição neoclássica vão fazer, mas tendo por base esse avanço do formalismo, esse avanço analítico da economia neoclássica, né, no final do século XIX, a gente acabaria caindo naturalmente no monismo metodológico, porque se de fato a gente consegue identificar leis universais, né, a gente faz uma dedução axiomática, a gente parte de axiomas e consegue prever tudo, necessariamente a gente consegue, bom, é lógico que o formalismo matemático está presente aqui, porque ele consegue descrever essas leis universais. Não necessariamente a matemática ela só é aceita no monismo metodológico, né? Quando a gente tem uma variedade de métodos, a gente pode usar a matemática e a econometria como desses métodos, mas aqui é monismo metodológico, a gente consegue necessariamente encontrar um método que descreva de forma melhor essas leis universais. Depois a gente faz um teste empírico para confirmar se é isso mesmo. Mas, então, né, necessariamente, o monismo metodológico está relacionado com a realidade de sistema fechado. Nesse sentido, a problemática ambiental aqui seria necessariamente analisada da ótica das falhas de mercado, das externalidades, né, que é quando a gente tem algo que não está refletido no sistema de preços, e, enfim, e toda aquela história que a gente já conhece, eu não vou aprofundar aqui, porque a gente não tem muito tempo, né. E é por isso que, nessa perspectiva, sustentabilidade é vista como eficiência, e, enfim, toda essa discussão que, mais ou menos, por cima, eu acho que muitos de vocês conhecem. O pluralismo metodológico parte de uma ideia muito diferente de que da realidade como sistema aberto. Então, lembrem quando eu falei lá do Norga, né, dos sistemas complexos. Então, os sistemas complexos estão presentes nesse nível ontológico aqui do pluralismo metodológico, no sentido de que a gente tem, primeiro, a interação de um sistema que já é complexo, que é a economia, né, e na perspectiva dos economistas heterodoxos em geral, é um sistema complexo, é um sistema da onde você não consegue, não há axiomas, e você não consegue deduzir leis universais, né? Então, para começar já pela psicologia, né, a psicologia já faz com que existam resultados imprevisíveis aí, e aí, quando os indivíduos interagem em sociedade, dá mais confusão e saem outros resultados que a gente não... Enfim, resultados que emergem, né, dessas interações.
E quando a gente junta todos esses indivíduos na economia, na sociedade, ainda se relacionando com o meio ambiente, com ecossistemas e coisas do tipo, ecossistemas que já têm um funcionamento complexo, a gente tem realmente uma realidade mais complexa. A gente não consegue identificar leis universais para descrevê-las, né? Nosso conhecimento necessariamente é incerto e parcial dessa realidade. A gente consegue identificar no máximo relações causais e coisas do tipo, e aí necessariamente a gente precisa de mais de um método. O monismo metodológico não é suficiente, a gente precisa de vários métodos, ou mesmo de várias abordagens, de forma não muito rigorosa aqui, mas para conseguir olhar o problema de vários lados diferentes, né? Então, mais ou menos, espero que vocês tenham entendido, eu já estou atrasada, então eu vou correr, se ficaram com dúvidas, perguntem nos comentários. Bom, aqui está o artigo que eu me propus a discutir, né? E aqui eu vou discuti-lo dessa perspectiva, um pouco mais da economia, que de fato é onde eu me sinto mais confortável. O artigo vai além, tá? Bom, vou tentar um pouco explicar aqui qual que é a ideia do artigo. Ali atrás, eu estava trabalhando, eu tinha falado para vocês, de fundamentos ontológicos, epistemológicos, para falar de pluralismo metodológico. Esses autores aqui vão concordar e criticar essa visão do Clive Specht, né, da necessidade desses... Enfim, eles vão concordar que é necessário fundamentos, que a gente precisa de alguma coisa para conseguir discutir o pluralismo metodológico, né, para não virar um vale tudo, assim, né? É preciso discuti-lo, é preciso ter consciência desse pluralismo, mas eles vão ser mais abertos que o Clive Specht, se quiserem. E para ser mais abertos do que o Clive Specht, eles vão defender o estudo do pluralismo metodológico a partir não de fundamentos ontológicos epistemológicos, mas a partir desses fundamentos coevolucionários, né? Então, vejam, aqui é o Norgard de novo, tá? Com Yorgos Calles e a Godard. Então, são três autores rediscutindo, né, o artigo do Norgard, inclusive ele muitas décadas depois. Veja, então, aqui, né, há um estudo do pluralismo a partir de uma visão um pouco mais ampla, que sai, né, dessa área da ciência, da produção de conhecimento, e vai também para a história, para pensar a sociedade, problemas, né, problemas socioambientais, e também o pensamento, enfim. De fato, a gente dá um passo a mais aqui para fora da ciência para relacionar com outros sistemas, né, e pensar eles em coevolução, de que forma o conhecimento influencia esses outros sistemas. O pluralismo metodológico aqui ele vai ser considerado importante, para além dessas razões metodológicas e epistemológicas, por motivações que já estão presentes nas contribuições anteriores, mas aqui são enfatizadas de uma forma mais clara. Então, em primeiro lugar, né, o pluralismo metodológico, além de possibilitar essa diversidade na própria academia, de perspectivas e abordagens, permitiria uma diversidade de pensamentos, crenças, um senso comum social um pouco mais complexo, né? Não muito baseados apenas em o que eles vão chamar de economismo, que eu já vou explicar em seguida, né? Então, um pouco mais aberto, e também permitir que a gente tenha, então, tanto na academia como na sociedade, né, um pensamento mais diverso sobre os problemas sociais, socioambientais, de forma que a gente consiga lidar com um contexto que está em crescente transformação, mais hoje do que quando o Norgard escreveu em 89. Né? Então, a diversidade metodológica seria importante, porque sustenta essas possibilidades evolucionárias. Né? Eu não quero discutir muito detidamente o artigo, porque eu quero ir um pouco para frente. De forma muito resumida, né? Eu coloco essa imagem que eu acho que ajuda a entender essa ideia. Mas sugiro a leitura do artigo para quem quiser entender de forma mais profunda os argumentos dos autores. Vejam, né? Bom, aqui, então, são vários sistemas, né, que estão se desenvolvendo, né, e se influenciando.
Então, a teoria econômica, né, a episteme, a nossa forma de conhecer, é um desses sistemas que influencia, por um lado, o que é o pensamento geral presente na sociedade, esse senso comum, que para esses autores, né, muito influenciado pela economia e pela ideia dos economistas como cientistas objetivos, né, teriam alimentado um certo economismo, né, um pensamento geral que valoriza coisas que os economistas valorizam mais, o individualismo, os homens racionais que maximizam, e mesmo a ideia do crescimento econômico. Aqui, né, eles não definem claramente, né, o que está nessa teoria econômica, mas muitas coisas, né, que eles apresentam como fundamentais para influenciar essa doxa, esse pensamento, esse senso comum, né, que está presente na sociedade, são de fato esses elementos que fazem parte dessas premissas, hipóteses neoclássicas, né, que todos os indivíduos, inclusive eles falam de ganância, a ideia de que os indivíduos são racionais, maximizadores, coisas do tipo. O problema é que, conjuntamente, né, então, a ciência, a sociedade, muito contaminadas por essa ideia de uma superioridade do pensamento econômico, né, teriam atuado, né, enfim, e respondido também, mas teriam tido uma influência importante, né, na realidade das estruturas sociais, né, que usualmente a gente fala para que a gente fosse acabar, enfim, produzindo o antropoceno, aqui esses autores falam de econoceno, né, um pouco dialogando um pouco com essa ideia do economismo, do pensamento econômico muito dominante, não só dentro da economia, né, mas na sociedade. Então, o pluralismo seria importante para permitir outras epistemes muito diferentes, né, para além da economia, que permitissem que o senso comum geral da sociedade fosse diverso e, portanto, respondesse a essas crises que a gente vive por causa do antropoceno, do econoceno, do capitoloceno. É um pouco essa a ideia, né? Então, de forma muito resumida, eu estou super atrasada. Eu separei aqui, né, então, como os autores não falam diretamente das questões que eu estou tentando discutir aqui, eu separei aqui um trechinho que eles falam exatamente dessa relação da economia ecológica com a economia neoclássica, que é uma das questões que eu propus responder, ou discutir, né, hoje, e justamente para mostrar, né, como esse fundamento coevolucionário, né, a defesa de diferentes epistemes, né, nessa relação dos sistemas, né, permite essa diversidade maior na própria sociedade, faz com que os autores também não tenham essa posição mais radical, de Clarice Pest e outros autores, de defender uma exclusão radical da economia neoclássica. Mas eu acho, ao mesmo tempo, interessante tentar entender, mais ou menos, o que, né, na visão dos autores, a partir desses fundamentos coevolucionários, eles consideram que é negativo, né, mas o que pode ser mantido, disso que eles estão chamando aqui de mainstream de economia neoclássica. Muito rapidamente eu leio aqui, porque vou continuar a discussão a partir desse parágrafo, né, um parágrafo que eu selecionei do texto para a gente discutir de forma mais aprofundada. Os autores falam, vemos um problema com a exclusão radical de todo e qualquer método e ideia da economia mainstream. Em primeiro lugar, os modelos neoclássicos iluminam aspectos da realidade, ainda mais porque grande parte da realidade econômica foi moldada à sua imagem. Em segundo lugar, existem trabalhos de economistas que usam algumas das convenções da economia neoclássica na modelagem da macroeconomia que não reproduzem os mitos e a retórica do positivismo metodológico ou do individualismo, nem parecem violar muitos dos princípios defendidos por Specht. Não podemos ver como os modelos pós-keynesianos ou modelos de sistema dinâmico de Victor, simulando cenários de não crescimento, estão reproduzindo a ideologia do economismo e economicismo, não sei qual é a melhor tradução.
você ainda pode usar a econometria para procurar padrões amplos em dados agregados sem aceitar as premissas de maximização individual ou equilíbrio ideal. Ou você pode usar fórmulas e dados contábeis para documentar o aumento das desigualdades. Ainda não estamos convencidos porque tais obras deveriam ser mantidas fora da economia ecológica com base na pureza epistemológica. Aqui eu acho curioso, né, e ao longo do texto também, dessa forma, nessa parte de forma mais concentrada, né, há algumas ideias que eles consideram que vale e outras que não vale, digamos, da economia neoclássica, né. Eu separei aqui nos quadrinhos em verde e vermelho para deixar mais claro, né. Então, eles estão falando, vejam, não devemos rejeitar a princípio a economia mainstream, nem todos os modelos neoclássicos, né, modelos pós-keynesianos já são mais heterodoxos, a econometria também não, e fórmulas, dados contábeis, matemática, etc. Tudo isso pode ser importante, né. Ao contrário, né, eles estão aqui criticando, ao mesmo tempo que eles falam que vale essas coisas, estão criticando mitos e retórica do positivismo metodológico, o individualismo, ideologia do economismo, premissas de maximização individual ou equilíbrio ideal, né. Eu acho que aqui, para entender um pouco melhor a visão dos autores, que está por trás desse parágrafo e por trás do artigo, né, eu acho que vale tentar um pouco definir melhor algumas dessas coisas, em particular, por que essa crítica mais enfática apenas ao positivismo metodológico, individualismo, maximização individual, equilíbrio, né? E me parece que aqui uma definição, né? Enfim, essa definição que eu coloco aqui não é talvez consensual, mas eu acho que esclarece um pouco, né? O debate sobre o que são essas contribuições neoclássicas que não valeriam na economia ecológica, que é entender um pouco essa diferença entre economia neoclássica e mainstream, que me parece que pode ajudar um pouco também as nossas dificuldades enquanto definição do campo da economia ecológica, né? Bem, aqui é apenas uma proposta e entender, primeiro, ortodoxia, né, que é, digamos, essa economia dominante até meados do século XX, pelo menos, e que surge lá com a Revolução Marginalista, no final do século XIX, onde, né, e aqui, enfim, sim, a gente está falando de economia neoclássica, onde, sim, impera aquele sistema fechado, que a gente falou, que é compatível com o monismo metodológico, e baseado nessa santíssima trindade, se quiserem para ficar mais fácil, da racionalidade, do autointeresse e do equilíbrio. Isso no artigo dos autores parece criticado em vários contextos de forma mais enfática. Porém, tem alguma razão, né, os autores, embora eles misturem economia neoclássica com mainstream, mas de pensar, né, o mainstream, se a gente quiser pensar aqui enquanto um conceito sociológico, né, que justamente significa, né, enfim, dentro dentro da economia, há sim uns pesquisadores em instituições de mais prestígio, né, que recebem mais financiamento, que publicam nas revistas de economia mais importantes. Eles não são todos necessariamente fiéis a essa santíssima trindade, eles podem ter uma formação e serem de uma tradição neoclássica, podem até se dizer neoclássicos, mas eles podem estar fazendo coisas um pouco diferentes. Eventualmente, inclusive, incorporando ideias da heterodoxia, né? Então, ideias pós-keynesianas, ideias que vêm dos economistas ecológicos, inclusive, e que estão nesse mainstream. Embora a heterodoxia, em geral, seja mais marginalizada e não esteja, de fato, nesse mainstream. Então, de fato, essa diferença, né, nos faz pensar, e aí dialogando com economistas dessa tradição, que reclamam das críticas heterodoxas serem muito superficiais, né, pensar que, de fato, há uma diferença aí, né? E mesmo na perspectiva desses autores que defendem uma abertura maior, essas premissas tendem a ser criticadas. Desculpa, eu estou indo muito rápido, porque estou atrasada. Então, vejam, né? E aí eu acho esse artigo de 2004 do Colander interessante, né, dele e de outros autores, que é a face, enfim, em mudança, né, da economia mainstream, que de fato essas ideias heterodoxas elas estariam entrando aos poucos. Vejam que outros autores vão ser mais pessimistas quanto a essa abertura, né? O Colander e esses outros autores eles são mais otimistas.
essa nova fronteira aberta a ideias heterodoxas, aumenta a disciplinaridade maior, e que não constitui, de fato, uma revolução científica, uma mudança paradigmática à la Kuhn, mas uma mudança mais gradual, né? E os economistas de uma formação neoclássica começariam a aceitar até coisas da economia ecológica, né? Como o princípio da precaução, padrões mínimos de segurança, e outras coisas que a gente considera importante. E aí, de fato, isso nos leva, né, a uma segunda questão, né, que acho ainda relevante, né? E aqui, enfim, dialogando um pouco com essa maior abertura desse artigo, né, do que outros, e pensando se então, a gente, com frequência, na economia ecológica, a gente não está criticando mais uma caricatura da economia neoclássica, essa economia neoclássica que avançou muito no formalismo matemático e tinha preocupações mais analíticas do que com o objeto de estudo em si, né? E esse é um nosso argumento importante da economia ecológica, não, a gente precisa lidar com esse objeto de estudo que é a economia ecológica. Se a gente não estaria, então, fazendo uma crítica muito caricatural com frequência e, dessa forma, não conseguindo dialogar mesmo com o mainstream, digamos, que eventualmente é mais simpático a algumas ideias da economia ecológica, né? E aí, eu acho que, enfim, proponho essa questão porque justamente eu acho que o artigo que a gente está discutindo aqui hoje nos ajuda a respondê-la, né? É lógico que há dois lados dessa questão que eu acho que são relevantes. Primeiro, é de fato entender o que é ainda relevante para o mainstream da economia, né? A gente sabe que desde os anos 80, e no artigo os autores falam isso, vejam, a ascensão do neoliberalismo, como que alguma dessas premissas que, em geral, são incompatíveis, digamos, com os fundamentos da economia ecológica, voltam mais à tona, com o novo consenso macroeconômico, coisa do tipo, né? Mas, enfim, é uma questão mais difícil, a gente poderia analisar de forma mais detida o que está sendo, de fato, produzido nesse mainstream da economia hoje, né? Mas, enfim, é uma questão controversa. De outro lado, né, essa crítica, talvez, às vezes, muito insistente que a gente faça à economia neoclássica na economia ecológica, né, ela parece ter uma importância, né, pensando nesse artigo e nessa ideia do economismo e do economicismo, porque, de fato, né, muitas das ideias que fazem parte dessa caricatura ainda talvez tenham essa influência bastante importante, inclusive quando a gente discute problemas ambientais, enfim, nos jornais e no senso comum geral sobre economia e para pensar, então, também problemática ambiental hoje, né? De que forma essas premissas, o economismo, não implicaria, né, numa dificuldade de perceber e de agir sobre efeitos sociológicos desastrosos ainda hoje, né? Bom, então, se a esfera pública ainda é pautado por algum senso comum economista ou economicista, talvez essas críticas sejam importantes, mesmo num contexto de um pluralismo metodológico, né? Então, esse pluralismo metodológico estruturado e crítico, ele tem essa importância. Enfim, aqui é uma sugestão, não estou respondendo nada de forma definitiva, né? São questões para o debate. Um exemplo é no ensino de economia em cursos universitários. Eu iria descrever esse experimento, eu não vou descrever porque não vai dar tempo, mas muitos experimentos, não é só esse. Eu peguei esse artigo que foi de uma professora minha na USP, Ana Maria Bianchi, que justamente tentava testar essas premissas neoclássicas, se o indivíduo é de fato racional e maximizador, e o experimento mostra, e com frequência muitos autores fazem isso, mostra que não, né, há normas morais e justiça e de equidade que guiam as nossas ações. Por outro lado, e aqui eu já também estou, talvez, tentando dialogar com o Júnior, que vai falar depois sobre o ensino de economia, os indivíduos treinados em teoria econômica são mais próximos das premissas neoclássicas. E aqui, talvez, de fato, né, pensar a economia neoclássica no ensino, o papel que tem nessas disciplinas de introdução à economia, não só nos cursos de economia, mas em todos os cursos de engenharia, de outros cursos de ciências humanas, aqui é mais relevante, né? Então, essa crítica, ela tem importância porque, apesar, talvez, do mainstream abandonar uma série dessas premissas, talvez, né? Enfim, isso a gente precisa discutir melhor. No ensino, por exemplo, elas têm uma importância muito grande ainda,
Aí, para finalizar, né, nossa, eu estou falando muita coisa, espero que vocês estejam mais ou menos me acompanhando, né? De fato, todo esse debate é muito estimulante. E eu tinha pensado em trazer essa discussão para a gente pensar a economia ecológica no Brasil hoje, o pluralismo. E eu queria enfatizar, né, que muitos autores, analisando um pouco tanto o que é o mainstream brasileiro, ou que são os departamentos de economia no Brasil, apontam como há um certo pluralismo, aqui no sentido de uma convivência, nas duas perspectivas, de uma convivência de perspectivas ortodoxas e heterodoxas. Não é o pluralismo metodológico estruturado de Sheila Dow, né, nem esse pluralismo com base nesses fundamentos coevolucionários. Aqui é um outro pluralismo. Então, para vocês verem como a dificuldade da definição do que é pluralismo, ela sempre se mantém, né? Mas a ideia de que o mainstream brasileiro seria composto por ideias, perspectivas tanto ortodoxas e heterodoxas, quando a gente analisa tanto os principais departamentos, as revistas brasileiras, as principais revistas brasileiras, o financiamento para os pesquisadores, está nessa pesquisa do DeCash, e desses outros dois autores, a analisar os departamentos de economia. Aí, nessa tabelinha, tem como, de fato, os departamentos de economia de pós-graduação no Brasil possuem economistas tanto ortodoxos quanto heterodoxos, e alguns possuem os dois, né? E isso é muito bem dividido, assim, não há predominância, como há nos Estados Unidos, de uma ortodoxia nas universidades, né? Ao mesmo tempo, né, e aqui eu tentando caminhar um pouco para o final, né? Ao mesmo tempo, de fato, né? E aí, aqui um pouco tentando pensar como os autores do artigo que a gente está discutindo, né? Eles propõem, né, a ideia de que, enfim, o economismo e o econoceno não decorrem apenas de perspectivas teóricas neoclássicas, mas de um pensamento econômico, em geral, dominante, e que está pouco aberto à percepção, né, e aqui eu enfatizo, a percepção desses problemas socioambientais que têm se tornado cada vez mais importantes, né? E, de fato, aqui na formação desses nossos departamentos de economia, relativamente plurais nessa perspectiva da convivência da ortodoxia e da heterodoxia, evidentemente, essas preocupações mais socioambientais, elas não estavam presentes, né? E isso, acho que vai descrever muito o espaço que hoje a economia ecológica tem nesses departamentos, que, de certa forma, é muito marginal, de fato, né? E mesmo outras perspectivas mais ambientais, né? E há duas grandes, isso se explica um pouco pela formação histórica da pós-graduação em economia no Brasil, em que há duas grandes tradições que tiveram influência sobre a formação do nosso ambiente acadêmico, de uma forma geral, né? Por um lado, nos anos 60, havia uma série de acordos entre a Agência de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, o Ministério da Educação no Brasil, a Fundação Ford, que teve um papel importante na pesquisa no Brasil nesse momento, né, com a ideia de formar quadros para pensar o desenvolvimento do Brasil, etc. O convênio, né, e esse convênio, em particular, da Fundação Ford com a Universidade de Vanderbilt, foi importante para a construção da pós-graduação em economia no Brasil nos anos 60, e isso fez com que o mainstream, de fato, ou a teoria neoclássica, enfim, aqui, enfim, a gente pode pensar o mainstream mesmo naquele contexto, o mainstream estadunidense chegasse de forma importante no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma tradição da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que fez com que se mantivesse, né, perspectivas heterodoxas importantes nesses departamentos. E aí, mesmo essas instituições internacionais, no contexto do regime militar, elas tinham alguma preocupação em manter, no contexto, por exemplo, da formação de professores, da pós-graduação, da Associação Nacional da ANPEC, né, que foi formada em 73, manter uma certa liberdade de ideias, de espírito crítico, né? Há um evento em que a GV do Rio, ela depois, né, quando a Unicamp é admitida na ANPEC, ela protesta, etc., mas depois a ANPEC, de uma forma geral, a Unicamp, só lembrando, né, tinha toda uma tradição marxista e cepalina importante, né, mas depois a ANPEC ela vai defender, de fato, o pluralismo
enfim, pluralismo de ideias, de abordagens, e particularmente de perspectivas heterodoxas e ortodoxas, né? Isso para dizer que, né, enfim, a gente tem essa abertura, né, a perspectivas heterodoxas, né, nos departamentos de economia no Brasil, né, perspectivas marxistas, keynesianas, desenvolvimentistas, mas a gente não tem, né, nem um pluralismo metodológico, nem pluralismo de abordagens, nem de ideias que responda a esses problemas que os autores estão discutindo no artigo e que a gente está discutindo de uma forma geral nos webinários aqui, que é essa problemática ambiental que se torna uma questão cada vez mais premente, mais urgente e que precisamos discutir e nos deter sobre isso, inclusive na economia, né? Os departamentos de economia, nesse sentido, não parecem preparados, né? E aí, aqui, enfim, super atrasado, apenas propõe essa questão, né? Talvez nesse contexto, né, a economia ecológica ela tenha um papel importante, né? De dentro desse ambiente que talvez seja mais favorável a receber mesmo abordagens heterodoxas, diversas, mas de trazer essa preocupação sobre essas questões urgentes para a economia no Brasil. Encerro aqui, são as referências que eu citei, enfim, se tem alguma coisa que eu citei não está aí depois, vocês podem me pedir pelo meu e-mail. Desculpa a demora, gente, mas é isso, encerro aqui. Beatriz, obrigado pela tua participação, praticamente uma aula, né, de pluralismo metodológico, teoria econômica, etc. Bom, agora vamos passar imediatamente para as perguntas. Tem uma pergunta do Marco Godoy, que ele diz o seguinte, olha, tanto o Clive Specht quanto o Goddard usam Gramsci nas análises. Os trabalhos empíricos cumprem a função econômico-corporativa, enquanto a teoria pura cumpre a função hegemônica, né? Como a economia ecológica poderia cumprir a segunda função, que é a função hegemônica? E eu já vou aproveitar e fazer outra pergunta do Adonai Barbosa. Beatriz, como a dimensão histórica integra a caracterização científica da natureza? E, por fim, a pergunta do Júnior, o pluralismo metodológico vai para além da economia? Economia eu entendo aqui como teoria econômica, né? Bom, essas são as 3 primeiras perguntas. Esqueci de pegar Nossa, perguntas difíceis. Bom ver pessoas conhecidas. Se quiser, eu repito. Eu esqueci de pegar uma caneta. Não, a do Marcos eu achei uma pergunta super difícil. Não sei se eu vou dar conta de responder aqui. Eu não vou saber responder a sua pergunta, Marcos. Mas eu queria aproveitar para chamar uma atenção para um aspecto que eu desconsiderei do trabalho de Goddard aqui nessa discussão, mas eu acho que vale a pena chamar atenção para que isso está presente no artigo, né? E agora, porque eu foquei muito na economia, de fato, o Marcos tem razão que eu não foquei em outras coisas. E eu acho que um debate que tem importante entre Specht e Goddard, que eu acho que talvez de alguma forma tenha inspirado, me parece, né? Aqui, enfim, estou chutando, mas eu acho que inspirou um pouco a crítica que os autores estão fazendo ao Clive Specht, que é uma crítica parcial, né? Eles mais concordam do que discordam, talvez, mas eles discordam em um aspecto importante que talvez de alguma forma até dialogue com a discussão que a gente teve no webinário passado do Roldan e do Ademar, né? Me parece que, né, o Clive Specht, ao propor um pluralismo metodológico estruturado, ele está de fato falando, vejam, né, a importância da ontologia de falar, a gente tem uma realidade que existe, a gente tem um objeto claro na economia ecológica, que, enfim, a gente está analisando esses sistemas econômicos, sociais e ecológicos, e por isso, né, não é qualquer tipo de episteme ou qualquer tipo de método que vale, né? Necessariamente há coisas que devem ser excluídas nesse processo.
nesse sentido, e aí ele vai defender, né, um realismo crítico, né, que é, de certa forma, uma crítica a perspectivas mais construtivistas, que, de certa forma, aqui eu estou me arriscando também a falar de coisas que eu não entendo muito bem, que falam, vejam, né, que falam, enfim, ele está criticando um certo relativismo sobre a realidade, a ideia de que a realidade é construída, etc., né? E ao fazê-lo, critica autores como o Bruno Latour e tal, né? É lógico que aqui eu precisaria de um conhecimento filosófico muito maior para entrar nessa parte do debate que eu não entrei, né? Mas aqui o artigo que responde ao Clive Specht nesse aspecto está defendendo, de fato, epistemes variadas, né? E por isso não demarca muito claramente a essa crítica à economia neoclássica, porque está fazendo uma abertura um pouco maior ao defender autores dessa tradição mais de um construtivismo social, coisa do tipo, que a gente não entende muito bem como economista. Mas acho que vale, eventualmente, numa discussão futura, se a gente conseguir estudar mais, ou se tiver algum filósofo aí que consiga levar adiante essa discussão, né? Agora, a discussão sobre o Gramsci, eu vou ficar devendo para o Marcos. A do Adonai era sobre perspectiva histórica, né? Dimensão histórica. Veja, eu acho que desde o Georgescu Roggen, a história ela já está presente como algo importante, né? A ideia de, se a gente está pensando na economia enquanto um processo termodinâmico, a gente está pensando em transformações físicas que o Georgescu falava numa linha, numa flecha do tempo, que são irreversíveis. Elas são históricas porque elas são termodinâmicas, né? Elas são irreversíveis. Então, necessariamente, o processo econômico, por promover essas transformações biofísicas irreversíveis, ele é um processo histórico. Então, acho que a história aqui, ela se mostra muito mais importante que outras perspectivas, e aqui, enfim, de novo aqui, do que a perspectiva neoclássica, em que os processos são reversíveis e não há necessariamente, por exemplo, a própria perda de qualidade da energia, coisas do tipo que a gente estuda de uma perspectiva mais termodinâmica. Então, acho que é uma questão relevante falar da importância da história, né? Acho interessante. E o Júnior? Não sei se eu entendi exatamente a pergunta do Júnior. O pluralismo metodológico em outras disciplinas, para além da economia, ou na economia ecológica, será, né? Enfim, aqui, enfim, vou responder, acho que como eu entendo, né? Dentro da economia ecológica, o pluralismo metodológico, ele permitiria justamente olhar não só para a economia, mas também para a problemática ambiental, para os ecossistemas, para a relação entre economia e ecossistemas, a partir de diferentes olhares possíveis. Então, não é só os economistas heterodoxos, como os keynesianos, que falam de incerteza, os marxistas, ou mesmo os economistas que fazem análises históricas, né, e que, por isso, estão mais alinhados com essa ideia, numa perspectiva do pluralismo estruturado, de uma realidade enquanto sistemas abertos, né? Então, a história necessariamente é um sistema aberto, mas eu acho que também para analisar os ecossistemas, transformações ambientais e todos os problemas, né, socioambientais decorrentes aí enfim, do crescimento econômico e das nossas trajetórias econômicas sociais, o pluralismo também se mostra importante. Bia, então você finalizou as 3 primeiras perguntas, né? Uhum. Bom, se você me permite, eu queria só falar um pouquinho sobre essa pergunta do Júnior, porque eu também não sei se eu compreendi certo, mas eu compreendi assim, se ele está perguntando se essa discussão sobre pluralismo ecológico pode ir além da discussão na economia ecológica ou da teoria econômica. É isso que eu entendi. Porque, de fato, né, a tua apresentação, é claro, ela, devido à sua formação, ela ficou muito próxima à ciência econômica, o debate da economia, etc. Para aqueles que estão nos assistindo, que não necessariamente têm uma formação de teoria econômica, eu acredito que essa discussão também é válida, porque qualquer ciência cujo objeto
é um objeto complexo, é um sistema complexo, por exemplo, qualquer ciência social, ela deve pensar numa pluralidade de métodos para investigar aquele objeto, aquela que se propõe, né? Então, eu imagino que essa discussão sobre pluralismo metodológico não é uma discussão exclusiva da economia ecológica, não é uma discussão exclusiva da teoria econômica, mas de qualquer ciência cujo objeto de investigação possa ser caracterizado como um sistema complexo. Tá? Tem mais outra pergunta aqui, que, pelo que eu registrei, do próprio Marco. Ele te agradece, né, pela tua apresentação. Qual que é o impacto deste pluralismo acadêmico nos departamentos de economia no Brasil sobre a comunidade da economia ecológica em relação às sociedades regionais? Da diferença do Brasil para outras sociedades regionais, né? Então, eu não sei muito, mas eu acho que o fato da gente ter a gente tem essa heterodoxia, mas não uma heterodoxia muito favorável, talvez, para a economia ecológica ainda, né? Talvez isso mude agora com a crescente importância dos debates que a gente tem, né? Então, de fato, me parece que nos departamentos daqui do Brasil, né, de economia em particular, a economia ecológica ainda é bastante marginalizada, né? Agora, eu acho que, enfim, em outros... eu não sei assim na América Latina, mas na Europa, que talvez eu conheça um pouquinho melhor, há departamentos mais interdisciplinares, que é uma coisa que a gente não tem aqui, né? E aí eu acho que a economia ecológica, ela se dá muito bem com esse tipo de departamento, onde há pessoas de formação diferentes, cientistas sociais de formações diferentes, mas às vezes biólogos que dialogam e que aí a economia ecológica, ela talvez tenha uma importância maior. Então, certamente, nos Estados Unidos, em departamento de economia ecológica, eu acho que deve ser... Enfim, departamento de economia, desculpa, deve ser difícil ter um espaço importante, mas também não conheço, né? Eu acho que na Europa, nesses departamentos interdisciplinares, eu acho que é diferente, sim, né? Eu acho que tem uma abertura maior. No Brasil, eu acho que talvez eu espero que a gente comece a ter um espaço maior, porque nossos temas, eu acho que são dos mais relevantes agora, né, para esse contexto. Então, acho que essa é a minha visão. Desculpa, eu não sei se eu respondi muito bem todas as perguntas, mas acho que essas são minhas percepções. Ok, meu telefone estava tocando aqui. O Andrei Sequim, ele tem um comentário aqui, mas a economia da complexidade tem métodos próprios e bem diferentes dos da neoclássica, com modelos baseados em agentes, análise de rede, etc. Por que a Ecoeco não abraçou esses métodos? É verdade, tá aí uma boa pergunta. Acho que tem um possível diálogo importante aí, né, eu acho. Eu também acho que sim, e veja, já caminhando para o final, nós, economistas ecológicos, a gente também tem que fazer autocríticas, né? Eu acho que qualquer profissional tem que fazer autocríticas. Por exemplo, vou citar um caso que me chamou a atenção, embora eu não tenha refletido muito sobre isso. Nesta semana, o José Luiz Oreiro, né, que é um grande economista brasileiro, expoente de uma corrente chamada Novo Desenvolvimentismo, etc., ele publicou um artigo com a proposta de Novo Desenvolvimentismo Verde. Tá? Bom, eu ainda não tive tempo de ler, porque foi anteontem ou ontem que eu vi isso aí, mas, em primeiro lugar, né, é claro que é interessante, eu tenho interesse em conhecer, saber o que é essa proposta de Novo Desenvolvimentismo Verde, mas, assim, uma coisa que chama a atenção é que, aparentemente, né, não há um economista ecológico ali discutindo com ele, mas, ao mesmo tempo, também, assim, o economista ecológico muitas vezes vê uma proposta como essa e, isso não é economia ecológica, então eu não tenho interesse, ou isso é economia neoclássica travestida de objetivos verdes, né? Então, eu acho que a gente também tem que fazer essa autocrítica
dizer que muitas vezes também a gente se comporta de maneira refratária a uma integração, a um diálogo, né? Não quero dizer que também a gente deve incorporar tudo também, porque senão a gente poderia ficar descaracterizado, né? O fato é o seguinte, Beatriz, no final do seminário passado, a gente terminou com a seguinte pergunta: na verdade, o que é o objeto de estudo, né? O que o economista ecológico faz? Daí eu terminei dizendo o seguinte: olha, o economista ecológico tem como objeto de estudo as relações estabelecidas entre os dois sistemas, né? E ele parte de uma visão pré-analítica comum, que é o sistema econômico dentro de sistemas maiores, como a sociedade e a natureza, né? Então, se a gente partir dessa visão pré-analítica e partir do princípio também de que as relações é que são importantes, então o foco de análise é nas relações, eu acho, então, que a gente já está mais próximo do que um economista ecológico faria, né? Bom, tem mais algum comentário aqui? Não. Então, posso fazer um comentário sobre o que você estava falando? Então, eu concordo com... Eu acho que, às vezes, né, e aí pensando também na pergunta do Andrei, às vezes atrapalha ficar definindo muito, assim, não... eu sou economista ecológico, falo que economista ecológico. Por isso também eu propus, e eu acho que aí dialoga um pouco com a questão do Andrei, né, que há uma diferença também, né, o que é a economia neoclássica, que de fato a gente critica enquanto, né, o próprio surgimento da economia ecológica, critica certas premissas neoclássicas que são inadequadas para tratar do nosso objeto de estudo, mas, ao mesmo tempo, o mainstream e o que os economistas fazem, mesmo que tenha uma formação um pouco neoclássica, pode ser diferente. E aí há diálogos possíveis. E aí a economia da complexidade é um exemplo importante, né? Que, às vezes, muitas ideias da economia da complexidade já estão no mainstream, inclusive, e haveria até esse possível diálogo, né? Eu acho que o diálogo é importante, né? Entre todas as... Enfim, o diálogo eu acho que é importante para avançar, né? No estudo do nosso objeto e também para que nossas contribuições e a economia ecológica, de uma maneira geral, ela não continue marginalizada, né, nos departamentos e mesmo tem essa influência maior para a formulação de políticas públicas, é só a partir do diálogo e da participação no debate, mesmo que com economistas de perspectivas muito diferentes, né? Bom, outra coisa que eu queria falar com você sobre aquilo que você apresentou, né, dos departamentos de economia no Brasil. Daí, eu fico me perguntando, né, até que ponto alguns departamentos podem efetivamente serem considerados plurais ou simplesmente diversos ou ecléticos, porque tem a presença de economistas heterodoxos e ortodoxos. Muitas vezes eles convivem de maneira muito pacífica no mesmo departamento, mas eles, de fato, não têm um diálogo transdisciplinar como a economia ecológica pressupõe, né? Então, acaba ficando no ecletismo e não chegando ao pluralismo. Eu acho que o pluralismo é algo muito mais profundo, muito mais conectado, digamos assim, muito mais integrado. Bom, então vamos... o Ademar fez um comentário aqui, eu gostaria de ler, o Ademar Romero. Penso que a discussão sobre pluralismo ecológico deveria ter como referência os pontos distintivos da economia ecológica em relação à economia ambiental neoclássica. Eu imagino que ele queira ter dito pluralismo metodológico, deveria ter como referência os pontos distintivos da economia ecológica em relação à economia ambiental neoclássica. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que no geral, eu concordo com o que ele falou, né? Eu acho que, mais ou menos, eu segui um pouco essa argumentação, me parece, né? De que há um conjunto de premissas que, de fato, são incompatíveis, né? Embora nem sempre todos os economistas dessa tradição usem todas essas premissas, né? Mas... e vamos lembrar aqui quais são esses pontos distintivos principais. Na minha opinião, eu acho que na opinião de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Em primeiro lugar,
é a visão pré-analítica que o sistema econômico é um subsistema de algo maior. Segundo lugar, é a concordância com as demais correntes heterodoxas de que o agente econômico não é racional, muito pelo contrário, tem uma racionalidade limitada. Terceiro lugar, é a tentativa de incorporação da complexidade ecossistêmica dos princípios termodinâmicos, né? Então, pelo que eu entendi do comentário do Adhemar, é você pegar esses pontos distintivos, né, e discutir pluralismo metodológico a partir dele. Né, dizer o seguinte, olha, incorporar método. Pô, mas esse método não é compatível com essa minha distinção fundamental. Eu acho que seria basicamente isso. Né? Bom, Beatriz, eu acho que a gente pode encerrar. Muito obrigado pela discussão. Foi muito bacana. Queria te agradecer muitíssimo. Dizer para todos que o nosso próximo webinário contará com o José Eustáquio Diniz Alves. Ele vai falar sobre economia ecológica e dinâmica demográfica global e nacional, cenários para o século XXI, no dia 24 de junho de 2021, às 17 horas. Eu estou particularmente ansioso por esse seminário do José Eustáquio, porque como ele vai falar dinâmica populacional, a gente está vivendo no meio de um colapso, que é a crise da Covid, etc. Estou ansioso para ouvi-lo dizer sobre população e dinâmica populacional nesse contexto que nós estamos vivendo aqui agora. Mas volto, Beatriz, eu te agradeço muitíssimo, né? E gostaria de convidar todos para continuarem nos prestigiando, associarem à EcoEco e também a assinarem o nosso canal. Eu deixo, se você quiser fazer algumas últimas palavras. Eu queria agradecer você, Daniel, pelo convite, a EcoEco também, parabenizar pela organização desses eventos, que eu acho que têm sido importantes. E também agradecer a todos que assistiram, né, muitas pessoas conhecidas, que é bom, enfim, pelo menos sentir a presença, mesmo que não, né, enfim, um dia a gente ainda, depois de uma futura discussão, espero a gente tomar uma cerveja junto, né, por enquanto assim, mas agradecer todos os comentários e questões também, e eu acho que é isso. Obrigada, Daniel. Perfeito. Pessoal, muito boa noite. No mês que vem a gente volta a se encontrar. Um grande abraço para todos. Fiquem bem. Tchau.